todas as religiões, nós temos os xamãs das florestas. O que é isso? É um médium. O que é um médium? É um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Sim. Então, há profissionais da saúde que são médicos, que são psicólogos, há profissionais da educação que têm mediunidade. Sim. Então, eles captam isso também. Existem pessoas que parece que elas deixam de viver. Eu acho que é uma interpretação, talvez um pouco equivocada do que seja, se doar, né, para a espiritualidade, praticar a sua espiritualidade. Elas esquecem de viver o material também. Assim, o dia a dia. Eu sou casada, eu tenho filhos, mas aí eu vou me doar muito para os trabalhos da igreja ou da minha casa espírita, enfim, para onde for. Às vezes é algo como uma fuga. O céu é para todos. Dos seres unicelulares aos seres pluricelulares, o sol está ali brilhando. Então, como é que eu vou entender que Deus está só num templo Sim. ou numa religião específica? Não. Eu posso talvez não entender aquela crença, mas eu sou obrigada a respeitar. Até porque o que eu não entendo tem que ser respeitado. Porque eu não tenho nem como conversar sobre o que eu não entendo. A gente fala muito sobre saúde mental, mas fala pouco sobre aquilo que sustenta a mente quando ela não aguenta mais. Porque quando tudo desaba, os planos, as certezas, os controles, o que sobra? A mente tenta explicar, o corpo sente, mas existe uma parte que precisa acreditar. E talvez seja exatamente aí que muita gente está adoecendo, na ausência de algo que dê sentido, direção e sustentação interna. Hoje, a conversa não é só sobre psicologia, é sobre fé. Não como religião, mas como base emocional, como estrutura invisível que sustenta o ser humano nos momentos em que a razão não dá conta. E para falar sobre isso, eu recebo ela, neuropsicóloga e uma profissional que entende a mente, mas também reconhece os limites dela. Seja muito bem-vinda, Valquíria Nogueira, uma amiga de longa data e que agora, né, porque tudo tem o tempo de Deus, a gente se encontra aqui nessa mesa para falar sobre esse tema tão importante que é espiritualidade e saúde mental. Muito obrigada, Franci Carme, toda a equipe que aqui está conosco. É realmente muito importante que todos nós, profissionais do comportamento humano, médicos, psicólogos, neuros, pedagogos, a gente entenda que nós somos seres biopsicossociais, ambientais e, acima de tudo, espirituais. Então, que bom que eu fui convidada e vamos abordar aqui a temática, com certeza, de uma forma bem inspirada, né? Sim. E eu te agradeço demais já pelo convite. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, né? Uma psicóloga aí com muitos clientes, mas que dedicou esse momento aqui para vir também, de uma certa forma, prestar esse serviço, que eu digo muito, que aqui o Elas Têm Poder, ele tem esse propósito, né? Que é despertar o poder da outra mulher, das outras pessoas que estão assistindo, através dessas histórias inspiradoras, desses conhecimentos que a gente traz aqui, de tantas mulheres incríveis, né, que já passaram e com fé em Deus vão continuar, né, vindo por aqui, de alguma forma contribuindo. Eu acho que cada um de nós tem algo para ensinar e algo para aprender, não é isso? Sim. E antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu queria lhe pedir licença para falar dos patrocinadores, das marcas que acreditam nesse projeto e que nos apoiam aqui. A gente já está com mais de 158, eu acredito, né? Episódios. E, então, assim, é muito importante que tenham marcas que nos apoiem, né? Que digam, olha, eu acredito nesse podcast e eu estou aqui também para apoiar esse projeto. Então, eu quero agradecer demais aqui a Izar BMW, que é uma marca muito, né, assim, conhecida do mundo inteiro e aqui na nossa cidade, né? Uma revendedora aí, BMW. Então, a gente é cliente, mas também parceiro agora aqui no Elas Têm Poder. Se você quer viver sua experiência BMW, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e marcar aí seu test drive. Agradecer também a Madame Petit, que é uma loja que me veste, que eu sempre gostei também, já sou cliente de longa data e virou parceira do Elas Têm Poder também. Se você quer conhecer, todo mundo às vezes quando me vê, eu faço fotos aqui. E, Franci Carme, gostei daquela roupa, pois é lá na Madame Petit. Então, é só também apontar a câmera do celular que você vai conhecer aí, né, a rede social delas e vai ver os modelos lindos que elas têm. E também o que eu acho muito legal lá é o atendimento. Elas me ganharam pelo atendimento.
né? Então, assim, aqui em Teresina eu já entrei, eu compro, né? A gente compra porque a gente quer mulher de vários lugares. E já teve lugares que eu entrei, não fui bem atendida, não senti aquela energia legal, não voltei mais. Às vezes eu passo em frente à loja, eu vejo roupas bonitas, mas eu não tenho vontade de entrar. E lá na Madame Petit, elas são muito simpáticas, né? Toda a equipe, sabe? Até pro Lex, não é? A primeira vez que eu fui fazer o bazar do Lex, eu cheguei lá perguntando que eu estava buscando arara para, né, para fazer o bazar. Sim. Elas foram tão solistas naquela época, eu estava assim iniciando a andar por lá. Elas nem me conheciam direito. E aí eu vi que elas são pessoas assim que realmente gostam de ajudar, né? Que são mulheres empreendedoras, mas que também são mulheres que têm algo mais, né? Ela não lhe vê ali só como uma cliente que vai deixar o dinheiro. Então, eu desde essa época que eu fiquei lá com elas e gosto muito. E também lembrei do Salão Unique, né? O Salão Unique também, que é um parceiro nosso. É um salão de uma mulher também que já entrevistei aqui e que tem uma história muito bonita. Depois eu vou te falar da história dela. Certo. E a mais nova, né? Nossa mais recente parceira aqui, ó, maravilhosa também, que eu já era cliente, Arte Farma. E aí a Arte Farma, ela tá presenteando as nossas convidadas com um presente maravilhoso. Você vai ver aqui só coisa maravilhosa pra gente ficar mais bonita ainda, né? Então aqui é um presente que a Arte Farma mandou aí pra você. E aí tem produtos incríveis aí. Depois a gente vai tirar fotos, né? E você vai conhecer aqui as maravilhas que tem da Arte Farma. Então é isso, agradecer mais uma vez, né? Pedir que você que está aqui com a gente, se está gostando do Elas Têm Poder, se acha interessante as entrevistas, vai compartilhando aí e ajudando, que eu digo que a gente é uma grande equipe. É a gente aqui, né? É o plano espiritual ajudando a gente. Sim. E o pessoal que está do lado de lá também, colaborando nesse sentido de, eu vou deixar aqui meu like, eu vou me inscrever, eu vou compartilhar. E assim a gente vai fazendo essa grande corrente do bem, não é isso? Perfeito. E aí, Valquíria, eu queria te começar logo aqui, né, perguntando, é possível ter saúde mental sem ter fé em algo, né, em alguma coisa? Você que é psicóloga, que atende tantas pessoas, no seu ponto de vista aí de psicóloga, você acredita que é possível a gente ficar ok mentalmente sem acreditar em nada? É impossível ter equilíbrio mental sem uma prática espiritual. Eu diria uma prática, porque é a prática espiritual que promove a saúde, que promove a homeostase, o equilíbrio entre o ser material e o ser espiritual. Porque nós somos espíritos temporariamente num corpo celular. Nós somos conexão, nós somos uno com o Criador de tudo. Então, se nós não tivermos um equilíbrio entre o material e o espiritual, com certeza virão sintomas e situações adversas. E aí, a gente está iniciando aqui esse bate-papo, pode ser que ali do outro lado tem alguém que seja totalmente cético. Tem pessoas que não querem, que acham que não se mistura ciência com espiritualidade, né? Acha que qualquer coisa que a gente fale de fé, né, sei lá, de alguma coisa assim, isso é coisa muito subjetiva, é crendice. Às vezes até diminuem, né? Acham que são coisa de gente que não tem muita cultura. Sim. E aí eu queria conversar, porque eu até estava assistindo aquele podcast que você me passou. Eu esqueci agora o nome daquele médico. Doutor Sérgio Felipe Oliveira. Sim. Que você até falou que no seu trabalho, né, de TCC, Sim, você utilizou vários artigos científicos. Comenta um pouco mais pra gente essa história. Até onde a gente pode separar ou é tudo junto e misturado mesmo? Fé e ciência. Espiritualidade e ciência, né? Na realidade, existiu um período da humanidade que foi necessário uma separação entre o misticismo... Sim. E aferir cientificamente e ter um protocolo que todos nós precisávamos naquela época para entender todo esse mecanismo, né, que aparece em formas de sintomas, patologias e tal. Só que hoje há um movimento contrário,
que é o retorno à nossa essência. E a nossa essência não é material, a nossa essência é espiritual. Então, o que acontece? Quando eu fui escolhida, porque não fui eu que escolhi a psicologia, eu fui orientada por conta das minhas questões, dos meus estudos na área espiritual, muitos anos de estudo, a trabalhar com o comportamento humano sob uma ótica psicológica. Mas já vinha desde muito cedo com essa percepção e essa investigação também das questões espirituais que circundam o ser humano. Então, algumas cenas que eu observava claramente que não era uma patologia, que ele era uma manifestação espiritual. Então, eu fui entender na ciência psicológica o que seriam essas manifestações e confesso que por conta de alguns ainda preconceitos que existem, principalmente de alguns professores orientadores, eu tive alguns obstáculos, mas eu não me submeti a isso. Ao contrário, eu acreditei muito que no futuro iriam ter artigos que comprovassem isso e pessoas que eu pudesse embasar o meu TCC. E o meu TCC, ele foi exatamente isso. Eu fiz uma pesquisa com médicos aqui de Teresina. Todos autorizaram, né, a participação deles na pesquisa, em que um grupo de médicos trata o paciente, seja o paciente oncológico, seja o paciente com transtornos mentais, seja o paciente que tem outros problemas em outras partes mesmo do corpo físico. E eu... Principalmente um que me ajudou muito, que ele faz parto, né? Ele é obstetra. E eu procurei várias especialidades médicas exatamente para ter uma segurança maior na minha pesquisa. Então, eu peguei esses médicos que são céticos, que só trabalham dentro de um protocolo científico mesmo, que não tem nenhum outro protocolo, que nem pergunta se o paciente tem religião nenhuma. Para eles também independe. Aquele atendimento muito técnico, com respeito a todos eles, mas eu acho muito pouco para quem está recebendo um ser humano no seu consultório, mas respeito, é um protocolo, não é? E fui na contramão para outros profissionais, inclusive, que se identificam, que são da Associação Médico Espírita, são profissionais com doutorado, que têm vastas pesquisas em cima, que já trabalham o paciente sob a ótica também espiritual. Quando eles percebem que aquela patologia ela não está isolada, que tem ali algo influenciando. E na pesquisa, claramente, que foi meu TCC, o resultado de cura ou de controle daquele sintoma, daquela doença, é muito maior em quem tem a prática de uma espiritualidade, onde tem uma fé ali mais alicerçada do que naquele do protocolo técnico-científico. Então, isso já é algo importante. E existem já pesquisas também falando isso, né? Que, tipo, um grupo de pessoas toma só a medicação ou faz o tratamento e o outro, além da medicação ou o tratamento que está sendo colocado ali, faz oração. Exatamente. Não é isso? E é interessante que eu tive um professor de psiquiatria, por questões éticas eu não vou colocar aqui o nome, mas uma pessoa muito querida para mim, extremamente cético. Mas ele se incomodava com as minhas respostas nas provas, porque quando ele ia trabalhar as questões das manifestações inconscientes, eu sempre trabalhava com os conceitos do perispírito. E eu só tirava nota boa. E ele dizia assim: de onde é que você tira todo esse conhecimento? Eu falava: professor, dos estudos da doutrina. Então, eu tiro dali e coloco num linguajar mais científico para poder passar de ano, porque senão não ia passar. Porque os livros lá de André Luiz, eles falam muito sobre isso, Tem um né? livro que o doutor Sérgio Felipe Oliveira fala. Gente, eu indico aqui, assistam os podcasts do doutor Sérgio. Ele é renomado, ele é um doutor, ele é professor da USP de São Paulo. Ele é um dos pioneiros da glândula pineal, que é o estudo da glândula que transcende, que faz essa comunicação entre o espiritual e o material. Altamente respeitado, e ele tem um linguajar muito simples. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem, pelo viés da ciência, a espiritualidade se manifestando. Você vê realmente... Eu assisti ontem um podcast dele e eu fiquei impressionada, assim, com a inteligência dele, né? Com tudo, como a capacidade dele de explicar mesmo as coisas, que aí a gente fica assim, sem... Né? Quem tá querendo duvidar ali fica assim, pelo menos fica com uma interrogação enorme, dizendo: meu Deus, mas será? Porque realmente ele explica de uma forma
que dá muito bem para a gente entender que existe, né? Algo além. Ele traz desde a lei da física, que ele foi um Sim. estudioso assim muito interessado, até as questões mesmo de ressonância magnéticas, de que ele usa. Ele é um neuro Sim. muito conhecido, muito conceituado, e não tem margem de dúvidas. Então, é ciência pura, né? Voltando à questão do meu professor de psiquiatria, ele dizia assim: os estados de possessões ou estados mediúnicos que a gente se refere, né? Cada um tem um linguajar, mas no DSM, que é o Manual de Doenças, né? Ele fala possessões. Ele falava assim, que um médium, na realidade, quando você vê um médium que está com outra voz, né? Ali a gente chama de psicofonia, mas eles não têm esse conceito, eles não têm esse estudo. Ou quando ele é um médium que está vendo algo, né? Ele dizia assim, isso está lá no DSM, no antigo, né? Porque hoje o DSM-5 já tá mudou a percepção por conta dos artigos, dos estudos e das comprovações científicas, né? Hoje a mediunidade se comprova. Olha aí. Hoje a glândula pineal tem cristais específicos de comunicação. Hoje a mediunidade é comprovada cientificamente. Então, tem coisas que a tecnologia vai vir só para comprovar o que já está escrito há muito tempo, existe, né? O que já existe. Questão do microscópio. Antes de existir, ninguém acreditava que existia a microbiologia. Depois do microscópio, passou-se a... Então, é a mesma coisa. A mediunidade vai precisar, cada vez mais, desses estudos, desses aparatos tecnológicos, só para comprovar o que já está sendo dito há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. Não é? Então, esse professor, ele ficava intrigado, porque ele dizia assim, uma jovem como você, tão preparada, com notas boas, fica defendendo essas questões espirituais. Isso não existe, isso é um estado de possessão. Eu disse, me responda só uma coisa, professor. Diga, minha filha. Ele ficava todo chateado e depois ele ficava intrigado e depois ele vinha conversar. Vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque o importante não é você convencer, Franci Carmen, ninguém. É você colocar que tem ali um objeto de investigação. E aí, aquela pessoa vai procurar o caminho para entender o que ela não entende desde no momento, que não né? entende. Então, eu falava assim, uma pessoa quando está em surto psicótico, né, que é um transtorno dissociativo, ela está em surto. Ela quebra tudo. Ela tem midríase, que é a dilatação pupilar. Ela fica agressiva, ela tem que ser contida. Um médium lhe acalma. Um médium lhe transmite paz. Um médium não tem midríase. Eu não conheço uma história, um relato do Chico Xavier agredindo ninguém. As pessoas choravam de emoção com a energia que ele espargia. A NASA conseguiu perceber num aparelho uma aura muito maior do que da maioria das pessoas que foram investigadas. Me explique isso, professor, dentro da sua ótica científica. Calava. Porque é muito fácil eu julgar o que eu não conheço, que é o pré-conceito, é um conceito pré-adquirido. Então, não tem como você discutir com pessoas que não vão entender sem um estudo aprofundado do tema. Pois é. Mas, como psicóloga, eu lhe digo, é impossível trabalhar as questões de qualquer ser humano sem lidar com as questões espirituais. Porque nós somos realmente espíritos. Estamos aqui só por um período de tempo. Que é aquela coisa da energia, né? Quem não quer chamar de espírito, pois nós somos energia, nós temos algo além, né? Nós somos energia. Tem até um livro que eu li há muitos anos atrás, Uma Prova do Céu. Não sei nem quem foi que me indicou esse livro, enfim. É muito interessante a história, que era de um médico. Esse médico, ele era, se eu não me engano, ele era neurocirurgião, uma coisa assim, e ele teve uma meningite. Ele acordou um dia, era um dia de domingo, ele acordou passando muito mal e tal, dor de cabeça. Enfim, ele entrou em coma e passou 7 dias em coma. E ele era um médico que não acreditava em nada disso. Ele achava que, por exemplo, quando as pessoas voltavam daquela experiência quase morte, né? Ele achava que aquilo era coisa, enfim, das medicações, de alguma coisa que estava acontecendo na mente da pessoa, mas ele não acreditava. E ele viveu muitas coisas nesses 7 dias que ele estava em coma. Ele foi lá, né, visitou lugares lindos, tinha uma pessoa, uma moça que era formada como se fosse um anjo, ele dizendo, né? Depois, ele descreve muita coisa bonita lá. Quando ele voltou, né, quando ele acordou e tudo, ele tinha aquilo muito vivo dentro dele. Ele disse, não, eu realmente vivi coisas ali e tal. Aí ele começou a dar entrevistas, não sei o quê. E um dia, uns irmãos dele, que parece que o pai tinha tido outros filhos fora do casamento, uma coisa assim. Enfim, eles reconheceram lá ele e quiseram se
encontrar com ele. E aí, conversando e tal, disse assim, olha, e você teve uma irmã também. Você tinha uma irmã, mas ela já morreu e tudo mais. Aí foram mostrar a foto para ele dessa irmã. Pois era exatamente aquela moça que pegou ele lá e mostrou tudo para ele lá, no plano espiritual. E aí, depois disso, ele disse, eu preciso escrever esse livro. Agora, a minha missão é falar para todo mundo que existe, sim, vida além dessa vida e tal e coisa. Então, assim, tem vários, né, relatos de pessoas que viveram isso e que não acreditavam e depois acreditaram. Eu acredito que, por exemplo, no seu consultório, você já deve ter passado por algumas experiências, assim, com pacientes mesmo, sim, né? Eu passo por experiências, eu vou citar alguns casos aqui, obviamente, respeitando, né, a identidade dos pacientes. Eu tenho recebido muitos estudantes de medicina em processo de adoecimento de toda a ordem. Estão com ingesta muito alta de álcool, de vape, quer dizer, são estudantes que estão se preparando para salvar vidas e estão acabando com a própria vida. Por quê? Porque existe uma força espiritual que não quer esses médicos para curar. Porque o nosso planeta está numa dimensão tão densa de adoecimento coletivo e quando começam a surgir aqueles soldados para trabalhar a cura, para promover o equilíbrio, eles começam a ser desvirtuados desse propósito. Porque nós temos um propósito aqui. Sim. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não chegamos onde nós chegamos porque a gente escolheu, não. Nós só estamos trilhando as possibilidades que o nosso Criador está colocando em nosso caminho. Nada é nosso. Nada é nosso. Então, nós somos energia encapsulada e precisamos aproveitar cada dia como se fosse o nosso último dia. Porque se eu chegar à noite e for o meu último dia, eu tenho que estar com consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor. Talvez não seja o melhor que as pessoas esperem, mas o melhor que eu já consigo fazer no meu processo cognitivo. O meu processo cognitivo espiritual, né? Como que eu estou aprendendo isso. Então, assim, como que a gente vai falar de fé? Como que a gente vai falar de enfrentamento de medo? Como que a gente vai falar de algo que nos machuca, que nos oprime, sem mergulharmos totalmente nas nossas questões mais sombrias, mais difíceis? A gente tem que primeiro detectar por que eu sinto isso, por que eu passo por isso, o que é que eu estou fazendo. Como que eu vou fazer um curso para curar vidas e estou bebendo? Estou passando a noite, saio de um plantão, vou beber numa conveniência e tal. Então, ali claramente tem um aspecto espiritual. Porque, assim, na hora de desvirtuar a gente do caminho, vai aparecer muita gente. Sim. Se você estiver saindo para fazer um trabalho espiritual, seja numa igreja católica, num templo evangélico, numa casa espírita, de umbanda, tudo que tem Deus tem sol. O sol não só está em um templo, o sol está no coração de quem irradia amor. O sol está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Dr. Sérgio Felipe fala uma coisa que quando a gente assim, Pai nosso que estás no céu. Onde é que está o céu? O céu é o oxigênio que a gente respira. E ele faz uma comparação que eu acho maravilhosa. O céu é para todos. Dos seres unicelulares aos seres pluricelulares, o sol está ali brilhando. Então, como é que eu vou entender que Deus está só num templo ou numa religião específica? Não, eu posso talvez não entender aquela crença, mas eu sou obrigada a respeitar. Até porque o que eu não entendo tem que ser respeitado. Verdade. Porque eu não tenho nem como conversar sobre o que eu não entendo. Eu mesma, Valquíria, você está falando aí, eu fui me lembrando aqui de como aconteceu comigo. Porque eu, como a maioria dos brasileiros, né, eu fui criada na igreja católica. Estudei a vida inteira em colégio de freira. Sempre gostei muito de rezar. Eu era uma criança que gostava de rezar. A minha mãe não me mandava ir para a igreja. Eu é que gostava de ir assistir a missa. Eu gostava de rezar o texto toda noite. Eu ficava de joelho na beira da minha cama lá e rezava. Mas aquilo para mim me fazia muito bem. Só que tinha pavor. Se dizia assim, a pessoa morreu, meu Deus, eu nem dormia. Morria de medo desse negócio de espírito, de doutrina. Eu não queria nem conversa. Aí o tempo passou. Conheci meu marido, né? Que na época era meu namorado. E a minha sogra, mineira, muito católica também. Em algum tempo, ela começou a desenvolver mediunidade. Despertar lá a mediunidade. E ela virou espírita. E ela frequentava uma casa espírita.
E aí, quando eu chegava lá para passar férias, conversava, eu dizia, olha, tudo bem, eu respeito, mas eu não quero nem acordo. Eu morria de medo. E assim foi. Continuei sendo católica, fiz todos os sacramentos da Igreja Católica, casei na Igreja Católica, fiz encontros de casais com Cristo, tive meus filhos, batizei tudo. Quando eu cheguei aqui em Teresina, continuei indo para a missa. Aí chegou um momento que parecia que não estava mais fazendo muito sentido. Eu achava assim, eu comecei a achar mecânico demais, algumas dúvidas, né? Porque eu comecei a ser voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aí eu chegava lá, via aquela criança que já nasceu com um câncer no cérebro. A criança estava cega, a outra tinha amputado um braço. Ou eu ficava com aquilo na minha cabeça, meu Deus, mas como é que pode? Aí a pessoa dizia, porque Deus quer. Aí eu, meu Deus, mas será que Deus vai querer uma coisa dessa? Aí eu comecei a ficar cheia de dúvidas. As lacunas, né? E aí uma pessoa um dia, não sei também quem foi essa pessoa, não lembro, me deu um livro, que era da Zíbia Gaspareto na época. Ninguém é de ninguém. Aí eu li aquele livro, comecei a achar interessante, e eu sempre fui curiosa. Aí nesse momento me deu vontade de conhecer uma casa espírita. Eu vou conhecer, eu vou assistir uma palestra. Aí eu fui lá pro lado de Jesus, onde foi lá que eu lhe conheci, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa na porta entregando a mensagem. Aquela mensagenzinha. Aí na hora que eu cheguei, aí eu disse assim logo pra pessoa, eu sou católica. Aí ela disse assim, seja bem-vinda. Aí ali eu já achei ótimo. Porque ninguém pergunta, né? Eu gostei porque, tipo assim, ok, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. E aí, a partir daí, então, foi acontecendo várias questões. Aconteceu com a minha filha, situações quando ela era criança. Eu mesmo presenciei um bocado de coisa. O João Braga me convidou pro estudo do Evangelho. Eu passei, eu digo que a espiritualidade fez um... Eu fui trainee mesmo. Eu passei por todas as etapas, todas. A primeira vez que eu vi uma pessoa tendo uma manifestação mediúnica, minha amiga, eu me tremia toda. Pense na mulher que tinha medo. Hoje em dia já tá tranquilo. Mas assim, eu tô dando esse meu testemunho, né? A convidada é você, mas eu tô dando porque de repente tem uma pessoa ali, né, assistindo, e ela pode estar, não, essa é besteira e tal. Eu também achava que isso não existia, mas eu precisei ver. Sabe aquele negócio do São Tomé? Eu acho que a espiritualidade disse assim, não, ela é tão assim, porque eu sempre questionava, mas será? Mas não sei o quê. Que eu presenciei várias coisas, até eu entender que aquilo ali existe, né? E hoje, então, eu não duvido de jeito nenhum. Né? A questão, você acabou de dizer, o que é o medo, né? O medo é a falta do conhecimento. Então, nós somos educados para acreditar num céu e no inferno circunscrito. Um espaço onde uns irão para o céu e outros irão para o inferno. E quando eu era criança, que eu conversava com as freiras, eu tive uma formação inteira no colégio de freiras. E o que aconteceu, eu sempre respeitei muito, eu gosto muito. Muitas vezes eu saio do trabalho, eu vou para o Santíssimo da Igreja de Fátima, eu me sinto muito bem lá orando. Eu vou para a Casa Espírita, eu me sinto bem. Se me convidar para uma casa, para o Paço de Nossa Senhora da Umbanda, eu vou, eu me sinto bem. Porque o que faz o que eu me sinta bem seja a energia do local. Né? Nem toda casa espírita eu me sinto bem, nem toda igreja eu me sinto bem, mas não é porque seja uma igreja católica ou um templo, é porque a energia é diferente. Eu percebo isso. Mas uma coisa que eu aprendi com os meus pais, a minha mãe vem de uma formação católica e meu pai já era um estudioso da doutrina espírita de muitos anos, inclusive é um dos pioneiros aqui em Teresina. Então eu tive uma formação na minha infância, desde muito cedo, com a prática do Evangelho do Lar e com a questão da morte mesmo. Papai criou a gente assim, a gente tem um tempo aqui na Terra e a gente tem que aproveitar da melhor forma. Então a gente nunca falou da morte como algo terrível, porque é a única certeza que nós temos. E a gente não barganha com o Criador, a gente não barganha com o universo. A gente está aqui, ó, nós nos quando arrumamos, chega a hora de ir, né? Mas se cair uma chuva ali, vai molhar todas as duas. A gente vai ficar igual um pinto molhado, porque o universo não vai parar de chover, porque nós duas nos arrumamos. Exatamente. Então, quando a gente entende que a gente está aqui porque tem um propósito, e os ensinamentos espirituais, eles trazem esse conceito para que a gente
cresça e amadureça. Sim. E não para que a gente sinta que vai ser punido ou que a gente vá para o céu. Eu acho muito pueril ainda, com tanta tecnologia, com tantos estudos, com tantos artigos, você acreditar que você vai para o céu ou para o inferno para sempre, já que muita gente está aqui já no céu e no inferno, Então, caminhando com eles dentro de si, porque está com seus tormentos voluntários. Sendo como é que uma mãe que fez o bem, nós somos mães, né? Eu sou mãe e avó, você é avó também, né? Então nós somos mães 2 vezes, porque a avó é mãe 2 vezes. Como é que eu tenho 2 filhas maravilhosas, 2 netas, e uma desvirtuou por algum motivo, ou por um equívoco meu, ou porque desvirtuou, porque já vinha com aquele caráter, né? Que desvirtuou, enfim, nós somos espíritos independentes. E eu vou ficar feliz no céu sabendo que tem um filho que está precisando de mim no local de tortura. Deus jamais faria isso. Então, quando a gente vai percebendo que existe umas histórias muito pueris e respostas que não nos convencem, já é um despertar espiritual. Então, eu venho de uma formação católica do colégio, respeito, gosto demais. O meu anjo da guarda já foi visualizado 2 vezes aqui e em Brasília. É uma freira. Eu tenho momentos maravilhosos com as freiras, inclusive com as carmelitas, que quase não se mostram. E eu tenho uma amiga especialíssima, carmelita, onde passamos por um momento mediúnico muito forte. O encontro foi tão lindo que exalava cheiro de rosas. Então, eu não acredito... A irmã Dulce era muito amiga de Chico Xavier, se comunicava, inclusive, em desdobramento espiritual, que sonhos, não é? Então, assim, eu não acredito que esses muros, eles sejam... Eu nem discuto essa questão, porque eu acho que o momento é... O que Jesus diz? Haverá um só rebanho para um só pastor. Valquíria, o que você entende como religião? Na minha concepção, religião é uma roupa. Então, eu estou com esse vestido, ele está super bem em mim, não está apertando. Se eu for colocar a sua roupa, não vai dar. Porque o meu biotipo é diferente do seu. Sim. Se você for colocar o meu vestido, ele vai ficar maior, porque a gente tem diferença de tamanhos, de tudo. Mas pra mim tá bom e pra você tá bom. E não é tudo roupa? Por que a minha é melhor do que a sua? Verdade. Eu não entendo isso. Então, o meu trabalho como psicóloga, como neuropsicóloga, não é trazer ninguém para a religião, porque cada um tem a sua e eu respeito. Mas também eu não posso negar a espiritualidade com tantos artigos científicos e o próprio DSM-5, que é o mais avançado de toda a sociedade americana de psiquiatria, já fala e já reconhece que um estado de possessão, que um estado em que o espírito fala com outra voz, é algo que realmente vem de um evento externo e não de um evento interno. Transe é diferente de possessão. Quando eu estou em transe, eu estou tirando do que eu tenho da minha psique, do meu interno. Quando eu estou em possessão, quando eu estou em psicofonia, para explicar para quem não sabe, é quando uma mulher está falando com a voz de um homem, uma voz grave, quando uma pessoa está incorporada, que também é a gente não usa muito, bem, né? Mas eu tenho que usar aqui, porque eu estou no podcast, eu não posso dizer que ninguém incorpora, porque é só uma ligação do chakra, mas eu não vou chegar que aí vai complicar muito. Então, para ser mais didática, quando eu estou aqui falando com você, de repente eu muda a voz. E muda o meu olhar, muda a expressão do meu rosto totalmente. O DSM-5 já considera que é um evento espiritual, que é uma manifestação externa. Isso, para nós, estudiosos do comportamento humano, da mente, da ciência e também da espiritualidade, é um grande passo para a humanidade. Pois é. É um grande passo. É muito importante. Aí você falando dos profissionais de medicina, e aí a gente vê, né, o quão é importante, por exemplo, uma profissional como você, que já entende além só de dizer, não, vamos passar o remédio tal, tem que fazer essa terapia aqui, às vezes a pessoa passa não sei quantos 1000 anos na terapia e não resolve, porque existe... Porque eu me lembro que quando eu fui para o primeiro congresso, que eu fui, né, da AME, Piauí, que foi aqui em Teresina, eu fiquei impressionada dos médicos falando, né? Todo tipo, cardiologista, psiquiatra, todas as especialidades. Como seria mais legal, no meu ponto de vista, né, se a maioria dos médicos... Porque tu imagina, lá no Lex mesmo uma vez, chegou uma pessoa, uma professora, ela desde novinha, né? A família não aceitava de jeito nenhum isso. Ela tinha uma mediunidade muito ostensiva.
E ela tinha sido internada várias vezes nos hospitais psiquiátricos, né? Área Olinda de Abreu e tal. E tomava choque, era uma confusão danada. E ela não melhorava. E aí, quando ela chegou lá, que ela já era adulta, enfim, já tinha passado muitos sofrimentos, o marido dela chegou para procurar. Ela era professora, essa mulher, uma professora. Ela estava a ponto de sair sem roupa na rua, correndo. E aí começou a ir para lá, né, fazer os tratamentos, né, fazer a reunião mediúnica e tal. E eu, nessa época, estava lá dentro da reunião mediúnica, que eu era dialogadora lá. Eu não estou dizendo que eu passei por todos os estágios, o último foi esse lá, pra eu acreditar. E aí foi muito interessante, porque foram várias sessões. Em cada sessão, né, aquele espírito que estava ali, né, obsediando ela e tal, falava. E ele tinha uma raiva dela. Era tipo assim, queria se vingar mesmo. E aí, com o tempo, ele foi entendendo ali dentro, né, daquela reunião, que é conversa, como você disse aí. É uma conversa, ninguém tira espírito de ninguém, né? É uma terapia. É uma terapia. Com plano, né, espiritual, aí sim. Uma conversa, papapá. Eu achei aquilo muito incrível. No último dia, né, assim, no dia que ele, enfim, resolveu entender o que ele estava atrapalhando a vida dela e a dele, né, o progresso dele e tudo, a evolução, pediu perdão e tudo. Acabou. Ali a gente entende que realmente é uma consciência, né, que é como eu aqui, só não tem aquele corpo, esse corpo que a gente tem físico. Então, é muito interessante. Aí, quando a gente conhece, a gente perde o medo. Né? Como você falou, a gente tem medo porque a gente não conhece. Exatamente. Você imagina, você conhece todo esse estúdio aqui. Se apagar todas as luzes agora, que vocês já trabalham aqui, sim, vocês não vão esbarrar em nenhum móvel. A gente sabe porque mais ou menos dentro do onde cérebro tem um mapeamento de onde você deve ou não caminhar. Eu vou esbarrar. Porque eu estou chegando a primeira vez. Eu não tenho ainda esse mapeamento no meu cérebro. Imagina o nosso cérebro sendo mapeado por uma certeza absoluta de que nós jamais estaremos sós. E que o plano espiritual, ele está constantemente conosco, inclusive o nosso anjo da guarda. E o que eu acho interessante é que o anjo da guarda é um ser imaterial. Geralmente é um espírito que ele mesmo, ou ele é designado, ou ele tem uma afinidade com a gente do outrora e pede para conduzir a gente através de intuição e livrar de algumas situações e intuir em outras. E o pessoal não acredita no extrafísico e acredita no anjo da guarda. Pois é. Eu fico me perguntando as incoerências que eu escuto, não é? E eu respeito isso também, porque... E outra, tem gente que quer entender a espiritualidade, quer que eu atenda a curiosidade de outra pessoa com a minha ótica, com o meu conhecimento. É impossível entender como é uma cirurgia cardíaca sem estudar, de fato, que é uma técnica de uma intervenção dessa. Então, por mais que o cirurgião tente me explicar, eu vou entender sob a ótica daquele cirurgião. Eu não vou entender sob a minha ótica. E por que eu gosto muito daquela frase? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque essa verdade, ela não está em nenhuma religião específica. Ela está intrínseca. Ela está dentro de nós. Eu vou perder o medo, porque se eu acredito nessa força suprema que me rege, essa força é amor. Então, eu vou temer o quê? Valquíria, e aí, voltando ali pro seu consultório, né? A pessoa que chega, que está com, por exemplo, uma depressão, uma ideação suicida, várias coisas que a gente vê hoje, né? Automutilação, que eu acredito que sempre teve, mas que hoje... Parece, não sei se é por conta da mídia, da internet, que as coisas se espalham mais rápido, ou porque realmente a gente vive um momento de uma energia mais densa e tudo. Essa pessoa, quando ela está mais aberta para essas coisas da espiritualidade, né, independente da religião que a gente está falando aqui, mas que ela está mais aberta a isso, ela passa, vamos dizer, ela supera melhor esses desafios, é mais rápido. Como é que você observa lá? Porque a gente falou aqui, né, do pessoal da medicina, né, da saúde, que às vezes eles talvez sejam mais resistentes, né, porque aquela coisa não é a ciência, isso é bobagem, isso não existe. Você percebe que essas pessoas, elas lidam melhor, as que têm mais uma fé, né, que cultiva algum tipo de espiritualidade, elas têm um resultado melhor? Eu vou te dar um exemplo. Existe uma técnica que é uma técnica utilizada, inclusive pouca gente fala. Uma das técnicas que
tem que ser utilizada em depressões muito severas, porque tem casos de depressão que a pessoa não come, não fala, não toma banho. E aí tem que ter uma técnica que a gente chama de eletroconvulsoterapia, que não é nada mais do que o antigo eletrochoque. Sim. Como que essa técnica é realizada em último caso, tá? Isso é extremo já. Quando realmente essa pessoa, ela não está mais respondendo aos estímulos. Então, essa pessoa não vai ficar desidratada, não vai ficar sem se alimentar, com inanição, enfim, né? Então, existem profissionais que vão colocar essa pessoa seguindo um protocolo no hospital, que não é mais como era antes, monitorada, e ela vai tomar ali uma carga elétrica. Por quê? Porque o cérebro precisa voltar a ter... Quando a pessoa tem uma arritmia muito grande, não é? Ela não precisa controlar o coração. O cérebro também. Então, essas pessoas, às vezes, elas têm uma mediunidade muito ostensiva e elas captam essas energias mais densas, mais deletérias. E o que acontece? Elas adoecem, porque elas não sabem o que fazer com isso. Porque elas não têm esse conhecimento. Então, a depressão, como qualquer outro transtorno mental, é multifatorial. Pode ser uma carga genética, pode ser o ambiente, pode ser hormonal, pode ser uma mediunidade ostensiva, pode ser tudo misturado e pode não ser nada disso e a gente tem que investigar. Como é que eu faço como profissional? Quando uma pessoa me procura, a gente faz uma análise dela, uma entrevista psicológica, que na ótica médica seria uma anamnese. E daí a gente vê todo o histórico familiar, se toma medicação, se está sendo acompanhado. Dependendo da hipótese diagnóstica do que é observado, eu vou para uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque se a gente não tratar... uma mulher madura, está apresentando um quadro depressivo, nunca teve antes, eu vou para a questão hormonal. Aí eu já encaminho para uma profissional para ver se está tendo um declínio hormonal, porque também perde. Sim. E aí outras coisas. Quando é tudo descartado, Franci Carmen, tudo é espiritual. E aí eu sou muito clara com a pessoa e com a família. Eu falo, olha, ela vai precisar ser encaminhada primeiro para, na parte física dela, ela estabilizar essas ondas cerebrais, né? A gente é neuroquímico, né? Então, estabiliza. Eu tenho um caso já deu um efeito assim muito positivo muito bom, nisso. né? E depois eu encaminho para a questão espiritual. Aí a família diz, mas vai para onde? Eu disse, para onde você acreditar. Se você acredita que é na igreja católica, com um padre, o que é um padre exorcista, minha gente? Se não é um médium que vai pegar um espírito que está ali numa pessoa e redirecionar. A diferença é que eles expulsam. Eles dizem que, né? Porque ele tem a mediunidade. Então, todo convento, em todas as religiões, nós temos os xamãs das florestas. O que é isso? É um médium. O que é um médium? É um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Sim. Então, há profissionais da saúde que são médicos, que são psicólogos, há profissionais da educação que têm mediunidade. Então, eles captam isso também. Então, eu já tive casos de tirar essas pessoas dessa condição seríssima dentro da ciência, mas reencaminhando. Mas também eu já tive casos de atender uma pessoa uma única vez, ela pagar a consulta. Quando ela entrou, que eu olhei, ela não entrou só. Você mesmo já viu? Não, aí eu já percebi, porque a energia muda, o peso da pessoa muda, o olhar da pessoa é diferente, ela está ali praticamente entrando no estado de transe mesmo. E aí eu voltei para a recepção, chamei a família, perguntei se estava acompanhada. Tá, eu digo, olha, o caso dela não é físico. Devolvi o dinheiro e encaminhei. Porque eu, como profissional, com o conhecimento que eu tenho, eu poderia só ter atendido, feito uma consulta psicológica, encaminhado para outro profissional. Não seria ético, não seria decente. E não é isso que a espiritualidade precisa. Ela precisa que a gente faça e bem feito as lições que eles já estão nos colocando. Então, se nós, hoje, no mundo que estamos vivendo, estamos sendo convocados a trabalhar em nome do Mestre Jesus, nós temos que trabalhar em todas as áreas. E ter essa ética, né? Totalmente. Porque nós somos aqui viajantes. E a gente vai ter que prestar conta. E a única bagagem que nós vamos levar é a da consciência. Verdade. Não tem outra. Tem uma frase do Livro dos Espíritos que eu gosto muito. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa própria consciência. Então é isso. Onde estivermos, nós vamos levar essa bagagem.
E é muito legal, assim, a gente tá batendo esse papo aqui, né? Porque, sabe, para desmistificar, para dizer para as pessoas, gente, isso existe. Porque muita gente que diz, às vezes que critica ou que diz que não acredita, no fundo, de alguma forma ela já teve algum contato. Sim. Né? Procura uma ajuda, sei lá, quando o negócio pega mesmo. Então, assim, a oração, né? Os milagres que Jesus fazia, nada mais é do que a mediunidade do próprio Jesus, né? A maneira, o poder que ele tinha de interferir ali no campo da outra pessoa. E ele não dizia, tu queres que eu te cure, né? Porque tem que ter também nosso livre-arbítrio, né? A nossa permissão de querer ser curada, né? De pedir essa ajuda. No próprio livro, né, da doutrina não fala que quando a pessoa está lá no plano espiritual, que não está num lugar tão bom assim, que ele só sai de lá, existe a equipe espiritual para ajudar, mas só sai quando a gente pede, né? Exatamente. E aí, lógico que uma pessoa que está numa situação dessa, da depressão, ele não tem condição nem de pedir. Então, nesse momento, a família o profissional que está aí, né, que está ali para cuidar daquela pessoa, não pode se omitir, né, de dizer assim, olha, isso aqui... O que é que acontece? Como existe muito preconceito acerca disso, que eu considero falta de estudos mesmo, porque tem muitos artigos aí, inclusive muitos artigos estão altamente bem fundamentados. O que acontece é que quando eu deixo de praticar a minha profissão, porque eu tenho vergonha ou preconceito, eu deixo de ajudar mais pessoas. Pois é. Então, se aquilo não vai fazer, na minha opinião, se eu fosse uma pessoa cética, porque eu não sou, graças a Deus... Se, na minha opinião, aquilo não vai te fazer mal, por que eu não deixo você ir lá e tentar para ver se vai te fazer bem, né? No meu ceticismo, se eu fosse cética, no caso eu não sou. E eu acredito que quando a gente associa o tratamento medicamentoso com os profissionais certos, mais humanistas, eu sou muito a favor do atendimento mais humanizado. E as questões espirituais, eu acredito que a resposta é muito mais eficaz. E essa questão do propósito, que muita gente fala hoje, né? Quando você também vê lá no seu consultório, as pessoas chegando, às vezes, tô depressiva, minha vida perdeu o sentido e tal. Geralmente essas pessoas, é porque elas não têm ou não identificaram ainda algo interessante para fazer na vida. Aí entra essa história da fé, né? Porque quando a gente tem essa fé, sei lá, uma fé em alguma coisa, a gente sabe que a gente não está aqui à toa, que a gente não veio para cá, né? Aleatoriamente, cada um de nós tem uma coisa para fazer aqui, né? Uma coisa principal. E aí, isso eu acredito, porque eu estou perguntando isso, que a minha mãe teve depressão, já idosa. E ela, na época, como ela tem fé, enfim, a mamãe, ela é bem, vamos dizer, eclética também, né? Ela vai para a casa espírita, ela vai para a igreja e tá tudo bem, ela tem muita fé. E nessa época, ela tinha muito essa... Porque eu tenho um irmão mais novo que vive acamado há anos, né? Ele tem paralisia cerebral e tal. E então, ele depende totalmente dela ali, né? E ela, vamos dizer que o propósito dela é cuidar dele. Então, mesmo com aquela depressão que ela estava sentindo assim muito... E aí, depois a gente descobriu que a dela era por hormônio, né? Falta de hormônio. Sim. Ela acordava, ela dizia que quando acordava parecia que estava tudo cinza. Mas ela olhava para ele e dizia, esse menino precisa de mim, eu tenho que ter força. E ela se levantava e ela ia fazer lá o mingau dele e ela ia fazer as coisas. E aí eu ia também levando ela para uma terapia aqui, para uma aula de dança. E ela foi melhorando, né? E eu acredito que foi muito essa coisa dela olhar para ele, de ver que tinha esse propósito, que ela não se entregou de vez. Então, quando você chega lá as pessoas no seu consultório... Você observa isso, que às vezes, mesmo sendo uma pessoa que de repente está fazendo medicina, mas ela não entende bem por que ela escolheu a medicina. Tem a ver também isso, essa coisa de identificar, eu estou aqui nessa vida para fazer isso? Tem, porque assim, nem todo mundo que faz medicina veio para fazer medicina. Né? A gente está vivendo numa sociedade muito egóica. Então, é muito bom eu dizer que tem um filho médico, mas às vezes meu filho não quer ser médico. Exatamente, tem uma pressão, né? Eu estou projetando um desejo meu em alguém que
talvez não tenha vindo de forma alguma com aquele propósito, né? Que propósito é diferente de missão. Eu posso me esquivar da minha missão, eu posso casar e separar, mas do meu propósito eu não me esquivo. Sua mãe não tem o direito de escolher que não vai cuidar do seu irmão. Exatamente. Aí é um propósito. Então o propósito, ele não consegue... você não consegue se desvencilhar desse propósito. Por isso que tem gente que diz assim, eu estou num casamento e não consigo sair, eu não consigo mudar. Porque ali tem que viver aquilo até o último momento, até aquilo. No caso da depressão, eu só quero deixar claro que a depressão não é uma questão que quem tem depressão não seja uma pessoa espiritualizada, não. Pois é, tá? porque até os padres, né? Porque senão vai dizer, ela está falando que é espiritual. Não, eu estou dizendo que é multifatorial. Sim. Inclusive, eu citei a questão hormonal. Sim. Só que quando uma pessoa como a sua mãe, você citou um exemplo maravilhoso para mim. Por quê? Você disse, ela gosta da igreja, ela gosta da casa espírita, é uma mulher eclética. Ela sentiu o quê? Ela sentiu sintomas do escuro, que é a depressão, né? Mas a espiritualidade olhou, porque ela já cultiva e disse, mas eu tenho que cuidar do meu filho. Isso é espiritualidade. Sim. Tá? A depressão, quando uma pessoa é cética, ela vem com uma força muito grande e para sair é mais difícil, porque ela não vê sentido mais em estar ali. Ela fica com a anedonia, que é a ausência total de prazer em tudo, pela vida, por tudo. Então, nessa hora, quando entra esse último recurso, né, da eletroconvulsoterapia, é para que as ondas cerebrais voltem a dar os estímulos necessários e essa pessoa recomece. É como se você fosse resetar mesmo, você fosse recomeçar e aí você vem com tudo. Agora, o que nós estamos abordando aqui, os transtornos existem, eles são multifatoriais, eu quero deixar bem claro, porque senão depois os profissionais vão dizer, ela está atribuindo isso a isso, não. Eu estou dizendo que existem hoje vários artigos que comprovam que as patologias, as manifestações, as mudanças comportamentais, quando tratadas, associadas a técnicas holísticas, terapêuticas e espirituais, têm muito mais retorno positivo e chances de uma cura ou de controle melhor do que as que são meramente técnicas. É isso que eu estou afirmando só, aqui. Por exemplo, no remédio, né? Eu não estou... Só o remédio não resolve. Pois é. O remédio, ele é um paliativo, né? Então, a medicação salva, a medicalização escraviza. Então, é bom também a gente pensar nisso. Aí seria outro podcast, que é algo que eu defendo há muitos anos. De 100% dos meus pacientes hoje, 10% só usam medicações. Chegavam com 2, 3 medicações. Chegavam com ansiolíticos, antipsicóticos e antidepressivos. E eu fui percebendo que eles não tinham transtorno. Eles tinham dificuldade em lidar com as suas perdas, com os desafios. Quando a gente redirecionou isso, eles foram tendo uma resposta positiva. Quem medica, é bom deixar claro, e quem tira é o psiquiatra ou o neuro ou o profissional da medicina. Não sou eu. Mas devido à recuperação, ao tratamento eficaz, os profissionais iam desmamando essas medicações, o que para mim é muito bom. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que de 100% que tomavam, se 90% estão livres com outras práticas, né? É porque a medicalização hoje virou uma indústria perigosa e que as pessoas acham que ali tem uma resposta. Medicação, eu digo muito para meus pacientes, terapia e medicação são muletas, jamais serão pernas. Então, a gente vai segurar, tempo. Mas as pernas são suas. Se você não caminhar, eu não posso fazer nada por você. Pois é. Então, é bom a gente deixar essa consciência. Dá mais trabalho? Dá. É mais fácil atender rapidamente. Eu não consigo. E entra também a questão da autorresponsabilidade, né? certeza. Que tanto também a própria doutrina espírita fala muito, né? Da eu acho íntima. A universidade para nós, a doutrina. É fantástico. Porque é autorresponsabilidade. Não adianta eu estou fazendo terapia, mas aí eu não me esforço em nada para eu mudar ali, algo ali na minha rotina, para me ajudar, né? A ter, sei lá, melhorar meu humor, né? Fazer alguma coisa diferente. A gente tem que, eu digo muito, a gente tem que ser a nossa melhor amiga, né? Eu faço um paralelo, às vezes, as pessoas gostam muito de conversar comigo porque elas dizem que eu sou provocativa. Na realidade, eu não sou provocativa, eu sou filosófica. Eu faço com que elas pensem naquilo que elas acham e defendem como se fosse uma, aspas, verdade. A verdade universal é Deus. Nós temos pedaços, fragmentos de esclarecimentos que podem nos tornar lá na frente
próximo dessa verdade universal. Eu costumo dizer isso, né? E aí eu falo assim, elas dizem assim, você fala com tanta calma sobre isso, parece até que não tem problema. Eu falo, todos nós temos problemas, até porque o nosso cérebro, ele não trabalha sem problemas. Se você tirar dos seus pensamentos hoje os seus desafios, você vai deprimir. Porque a gente está aqui para aprender. É a força motriz, são os desafios diários. Seja na família, seja nas empresas, seja na profissão, seja onde for. Eu falo, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Você fala que quando a gente parte, acabou tudo. Vai virar pó novamente. Sim. Realmente, a matéria vai, porque ela precisa voltar a átomos, moléculas, para poder gerar novas matérias. O que Lavoisier diz? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Sim. As pessoas, elas não estão prestando atenção nisso. Então, tudo se transforma. E aí eu falo, quando a gente vai dormir toda noite, a gente morre. Só que como a gente ainda está ligada por um cordão, por um elo, que tem que ter o nosso prazo aqui, a gente volta no dia seguinte. Mas você não lembra quando você está num sono profundo, no sono REM, nada. E qual a diferença, Franci Carme? Me responda, do sonho mediúnico para um sonho fisiológico, para uma descarga do cérebro. Você consegue diferenciar isso? Eu vou lhe ensinar a receita. Pois me diga. Porque assim, eu acho que eu sei, mas eu prefiro escutar a primeira resposta. O que você acha? Eu acho o seguinte, que o sonho mediúnico é... Por exemplo, eu tive um sonho, eu vou dizer o sonho. Sim. E eu passei a noite inteira. Era uma outra casa, não era ali aquele prédio que é o Lex, mas era uma casa. E tava lá o João Braga, tava lá todo mundo. E a gente tava trabalhando. Aí eu acordei com aquela sensação de que realmente aquilo tudo aconteceu. Você desdobrou, na realidade, né? Aí isso seria um sonho mediúnico? Não, isso é um desdobramento. Seu espírito esteve lá em outro período, em outro momento. Não é à toa que você trabalha lá e tem uma ligação com o João. É mesmo. Porque as pessoas se reúnem e se reencontram para dar continuidade ao que não conseguiram terminar em determinado momento, né? Aí seria outra me diga aí situação. O que é o sonho mediúnico. Gente, é simples. O que é o sono fisiológico? O que é a descarga fisiológica do cérebro? A gente acorda e a gente tem N estímulos. É o trânsito, é a buzina, é um podcast, é um acontecimento, é uma briga familiar. Quando eu vou dormir, todas aquelas informações, elas vão sendo resetadas. Elas precisam disso, porque a gente precisa de espaço, de nutrição cerebral para no outro dia armazenar mais histórias. Então, geralmente, quando é um sonho fisiológico, ele não tem sentido, ele não tem cor, ele é acinzentado. E você diz assim, eu acho que eu sonhei, Valquíria, eu tava... Menina, aí você tem lapsos, mas não, ele não tem uma ligação, ele não tem uma mensagem clara, ele não tem uma memória. O sonho mediúnico você pode ter tido com 5 anos de idade. Você vai me contar ele agora com a mesma riqueza de detalhes. Ele é um sonho que ele tem cores, cheiros e geralmente uma mensagem subliminar. Então, assim, eu tive um sonho com uma pessoa que partiu, ela estava com a roupa assim, estava num local assim, e ela tentava me dizer algo. Se eu te perguntar daqui a 30 anos, você vai me dizer com a mesma riqueza de detalhes. E por que é que você lembra de um sonho mediúnico e não lembra de um sonho fisiológico? Porque o mediúnico, ele está arquivado na nossa memória perispiritual. E tudo que o nosso perispírito arquiva, que o que a ciência chama de inconsciente, que ele está submerso, porque não tem condição de jogar para o consciente, senão a gente surtaria, tudo isso que está lá no nosso inconsciente, a gente jamais vai esquecer quando tem um sonho mediúnico. É incrível. E o desdobramento é diferente. Eu vou te dar um exemplo. Meu pai partiu, vai fazer 5 anos. E eu sou estudiosa da doutrina espírita há muitos anos. E a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Porque ela trabalha em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. De Nossa Senhora, de todos os seres luz. Mas temos muitos cientistas que participaram da codificação, né? Muitos seres espirituais, né? Que estão ali na codificação, de grande porte, né? De grande envergadura. Então, o que é que acontece? Quando meu pai partiu, eu nunca fui já atrás de psicografia, porque eu lembro quando meu pai dizia assim, filha, quando o espírito desencarna, ou desenlaça da matéria, ou morre para a maioria, o espírito não morre, é imortal.
Muitas vezes ele está ainda no estado de ajuda nos hospitais. Você tem que evitar esse pensamento para não machucar, porque está com saudade, não depende dele ver tudo. Então, eu nunca fui atrás desse momento para mim. Sim. Para mim, eu entendo que pessoas precisem tudo, eu nunca fui. Mas a minha irmã foi. E aí ela recebeu uma notícia e tal. Eu nunca fui. E eu fiquei nos 2 primeiros anos que meu pai partiu, a gente falava muito sobre espiritualidade, eu estudei muito com ele, um cara super inteligente, falava 6 idiomas, e meu pai. Então ele tinha um conhecimento, conheceu Chico Xavier, conheceu Richard Simonetti, então uma enciclopédia. Só, Franci Carmen, que eu dizia assim, eu ia aguar a planta, eu amo planta. Eu dizia assim, pai, cadê você? Ah, mas se esse negócio fosse verdade mesmo, já tinha visto. Eu não sinto seu cheiro, eu não sonho com você. Cadê você? E nada do meu pai. E nada do meu pai. E eu não sonhava com meu pai. E deu 6 meses, nada do meu pai. Deu 1 ano, eu digo, meu Deus, eu acho que o papai não quer mais saber de mim, não. E a minha irmã disse que sonhava com meu pai. E eu digo, meu pai só não tá, só eu que não sonho com meu pai. Nós somos 4 filhas. Sei que eu desencanei de papai. Eu digo, pai, é o seguinte, vá ser feliz. Eu tenho um Jesus no meu corredor e toda vez que eu vou sair, eu peço permissão e agradeço e digo, pai, onde você estiver, Deus te abençoe. Um belo dia, minhas netas foram dormir na minha casa. E eu gosto muito de rede. E eu armei uma rede, eu botei elas no meu quarto e fui para o outro quarto para ficar próxima delas. E armei uma rede que dá direto para o corredor onde tem a foto de Jesus. Quando foi 1h20 da manhã, eu vi o meu pai. Eu vi o meu pai. Com a blusa polo begezinha clara, só da cintura para cima, não visualizei a parte interna. Fui caminhando até ele olhou para mim com um olhar, não falou uma palavra. E eu falei exatamente isso. Pai, que bacana, eu tô te vendo e você já partiu. E eu fui tentar me aproximar e não consegui mais. Quando eu volto, eu já me vejo na rede e eu não vejo mais ele no corredor. O que é que eu pensei? E olha que eu sou estudiosa da doutrina espírita, eu acredito, porque não é o primeiro espírito que eu vejo. E aí eu falei assim, eu sonhei. A vontade foi tão grande que eu sonhei. Ok, 1h20 da manhã, eu olhei o relógio e voltei a dormir. No dia seguinte, eu vou fazer o beijo das minhas netas. A mais velha, que tem mediunidade desde pequena, eu já percebi. Disse, vó, ontem eu estava escondida falando com o meu paquerinha da escola, ela tinha 13 anos na época. E eu botei o lençol em cima da cabeça, para você não ficar vendo a luz do celular e brigar, mandando eu dormir. Me deu sede, mas tinha um espírito no corredor. E era de um homem. Aí eu senti que meu pai tinha vindo. E eu falei, como assim tinha um espírito? Ela disse, vó, eu senti, tinha um homem no corredor. E eu não fui beber água com medo. E era 1h20 da manhã. E quando ela disse, era 1h20, eu falei, meu pai esteve aqui. Então, é só para ilustrar para vocês que mesmo espírita, mesmo estudiosa... Às vezes a pessoa fica com fica dúvida, em dúvida. Né? E é natural e tudo bem. Agora, que a gente tem uma tranquilidade diferente quando a gente sabe que isso aqui é uma passagem, que cada dia que a gente tem é um presente que Deus nos concede, a gente vive melhor. Aproveita mais. Sem sombra de dúvida. A gente ama mais, a gente abraça mais, a gente diz, você é importante para mim. A gente não tem medo. A gente não tem medo, principalmente em família, de mostrar o nosso lado, porque amanhã a gente pode não estar aqui. Qualquer hora a gente não pode, né, e aí partir. a gente deixou isso. É verdade. E Valquíria, aí a gente falando de tudo isso, né, de fé, de essa questão das doenças, né, emocionais. E aí é importante também a gente falar da história também, que tem pessoas que também se apegam muito só à parte da religião e como uma fuga, não é? Porque, assim, existem pessoas, de todas as religiões, que parece que elas deixam de viver. Você acabou de dizer, a gente tem que aproveitar, abraçar mais, amar mais e tal. E aí tem pessoas que elas... Eu acho que é uma interpretação talvez um pouco equivocada do que seja se doar, né, para a espiritualidade, praticar a sua espiritualidade. Elas esquecem de viver o material também. Assim, o dia a dia. Eu sou casada, eu tenho filhos, né, neta e tal, mas aí eu vou me doar muito para os trabalhos da igreja ou da minha casa espírita, enfim, para onde for. Às vezes é algo como uma fuga. Qual é a diferença, Franci Carmen, de uma pessoa que sai do trabalho e vai beber numa conveniência, num restaurante e não volta para casa? Ele fica bebendo até altas horas e chega em casa e vai dormir.
para uma que vive dentro de um voluntariado Sim. exagerado, Sim. também que não pisa em casa. Qual é a diferença Pois nenhuma? é. São fugas. Então, na própria literatura diz, se nós temos uma família, se nós temos um propósito dentro da nossa família, a gente só pode fazer, dar continuidade a outro serviço quando a nossa lição de casa já está feita. Eu não tenho como ser uma pessoa excelente de voluntária, de sopa, e na minha família a solidão, a falta de diálogo e o abandono reinando. Tem gente também que diz assim, eu não quero fazer um trabalho em nenhuma frente religiosa porque eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto. Eu falei, não, a gente é matéria e a gente precisa também se espiritualizar. Sim. Agora, nem 8 e nem 80. Equilíbrio. Eu não considero, qual é o que está certo? O que vive 100% dentro de uma religião e não faz mais nada da vida, ou o que vive 100% na vida mundana? Nenhum dos dois. São dois equivocados. Porque o caminho é o do equilíbrio. O caminho não é do desequilíbrio. E Jesus, ele não coloca na nossa caminhada uma situação maior do que a gente possa dar conta. Ele não coloca um peso maior do que a gente possa suportar. Então, se ele dá primeiro o matrimônio, ou cuidar de pais idosos, ou cuidar... Você também tem que entender que você tem que ter uma vida social, que você também tem que entender uma vida espiritual, que você é um ser humano. Senão você não está na matéria. Se você está na matéria, você tem que viver as coisas da matéria. A gente tem que ter essa consciência. É como se existisse aí, não sei se deve existir, um conceito de uma saúde integral, né? Seria o quê? Essa pessoa que a gente pudesse dizer assim, porque lógico que a gente nunca está 100% em todas as áreas, né? Mas assim, para você chegar para uma pessoa e dizer, você está bem, você está ok, né? Na sua saúde mental, emocional, como seria essa pessoa? Para ela distribuir assim, sei lá, tô aqui, sou eu, né? O que eu poderia fazer para estar sendo considerada uma pessoa de uma saúde mental equilibrada, de uma saúde emocional? Porque assim, tem dia que a gente tá triste, tá mais triste, tem dia que tá mais alegre, né? Tem dia que tá um paraíso, tem dia que tá o caos, tem várias questões ali. Como uma pessoa pode viver diante de toda essa, né, esses altos e baixos da vida, que a gente sabe que é assim mesmo, sendo minimamente, vamos dizer assim, saudável, não deixando que esses problemas, que as questões mesmo, que às vezes você está super bem, recebe a notícia, né? Aí tá muito triste. Mas aí tem pessoas que assimilam aquilo, né? Elaboram e continuam a viver. E tem outras que cai lá no buraco e demora a sair. Então, como é que você, como psicólogo, poderia deixar aqui pra gente, assim, alguma dica, sei lá, orientação? A primeira coisa que eu defendo é a autenticidade. Então, não tem como eu me sentir bem comigo se eu estou tendo papéis, eu estou atuando para os outros. Então, eu sou uma pessoa que eu conheço as minhas potencialidades ou as minhas dificuldades, mas eu tento sufocar isso e esconder. Não, você tem que ser autêntico, entender que você é um ser humano que está aprendendo, que você está passível a se equivocar, tudo bem, que chorar faz parte. Tem uma frase que é de minha autoria, ninguém vai achar em nenhuma literatura, que é: o choro é o vômito da alma angustiada. Então, quando você come uma coisa ruim, você regurgita aquilo ali. Porque o teu corpo está botando para fora aquilo que ia te fazer mal, ia te envenenar. Automaticamente ele vai botar para fora. Ou por uma intolerância gástrica via retal ou vômito. A alma também tem intolerâncias. E às vezes é o local de choro que você vai desabafar. Então eu já fiz terapia com um paciente meu de dizer: vá para o seu chuveiro e chore embaixo com aquela água batendo até você cansar. E depois que você fizer isso, eu quero que você me mande uma mensagem dizendo como é que você está se sentindo. Aí você quiser comer, se você vai. E todos eles disseram: nossa, eu me senti muito mais aliviado. Então, o choro é importante. Choramingar é danoso.
Que é aquela pessoa que se auto-vitimiza, Sim. que acha que ela é a pessoa que sofre mais no mundo, que não sei o quê. Eu tenho 2 pessoas que eu conheço que elas ficam competindo quem é que adoece mais. Eu digo, olha, quando vocês saírem da UTI, vocês me chamem, porque a conversa não tá me agradando muito, não. Gente, a gente já vive num mundo tão denso, Sim. né? Vamos trazer leveza. Ah, mas eu tenho problemas. Quando a gente olha o próximo, nosso problema diminui. Sim, também acredito nisso. Quando você olha, seja um animal na rua com fome, seja uma planta ressecada, seja alguém que precisa só de um abraço, de um sorriso, a gente muda. Então, eu acredito que o primeiro passo é a autenticidade, é olhar realmente para aquilo que eu busco ou para aquilo que eu não quero mais. Eu digo muito para os pacientes assim, se eu te perguntar o que você quer agora, Francisca, você vai parar para pensar o que você quer. Ah, talvez eu queira continuar meu projeto, ou viajar, ou estar com meu neto. Tá, é muita coisa que a gente quer, a gente nem sabe o que a gente quer. Mas se eu te perguntar o que você não quer mais, você vai parar. O que é que eu não quero mais para mim? E a partir daí a gente começa a terapia. Ah, legal. Não é o que eu quero, a gente não sabe. A gente é muito infantil, é o que eu não quero mais na minha vida. Então, se eu não quero mais esse tipo de vício, essa doença que está me machucando, esse relacionamento tóxico, então eu tenho que sair disso. E se eu não conseguir sair só, eu vou buscar os recursos terapêuticos, espirituais, medicamentosos, dos profissionais certos, e eu vou sair. E eu vou conseguir sair. Enquanto a gente colocar a questão espiritual de uma forma voltada só à questão religiosa, a gente vai fugir da nossa essência. E a gente fugindo da nossa essência, a gente nunca vai saber quem somos nós. O autoconhecimento é isso, é entender que eu sou sombra, mas que eu sou luz. Sim. E que eu posso, sim, me transformar. E quando a gente entende isso, fica realmente mais fácil, né? Tipo, fica... Sim. Você não fica se martirizando, se chicoteando por coisas que você já errou. Né? Você entende que... Sim, mas naquela época eu só conseguia fazer aquilo mesmo. Eram os recursos que eu tinha. Eu achava que era certo daquele jeito, né? E eu acredito que muita gente adoece também psicologicamente... por conta desse não perdão, né? A si próprio. Exatamente, a culpa, né? A culpa. Eu falo que a grande algema da humanidade, o par de algemas que nós temos é culpa e medo. Então, sempre alguém vai ganhar algum dinheiro em cima do espírito culpado e medroso, ou ambos, culpado e medroso. Por quê? A indústria vai ganhar, tipo, porque você engordou, você tem que ser a culpada porque tá gorda, ou então porque tá magra, ou então porque tá assim. A estética vai vir com tudo porque você não tá se cuidando, você tá se negligenciando. A mulher ou o homem, quando passa por um processo de dor de separação, a primeira coisa que faz é tentar melhorar o externo, porque eu acho que eu não me cuidei, sendo que o outro é que tá te perdendo. Porque quem sai da minha vida, sinceramente, ele é que tá perdendo, ou ela, ou a pessoa. Porque eu tenho tanta coisa boa para oferecer, então por que eu vou estar preocupado? Então, não era para ficar. Tem pessoas que vêm só para nos ensinar e vão sair. Coisa, é verdade. Tem pessoas que vêm para ficar. E é assim, isso aí é a dinâmica da vida. Então, quando a gente entender que todas as energias, elas vão se conectar antes do físico, a gente se conhece há 20 anos, é a primeira vez que eu venho aqui. Para conversar assim, né? Porque, mais demoradamente. Será que não tinha uma energia? Tinha, mas não tinha uma maturação. Talvez não precisaríamos, né? Eu tive que percorrer 20 anos de estudos, você teve que percorrer 20 anos de estudos para a gente chegar hoje a essa conversa leve. De uma forma leve, essa conversa fluiu de uma forma espetacular. Precisou de 20 anos para isso. É o tempo de Deus, né? Que a gente às vezes não... Então, quando a gente entende isso, nossa, a vida fica muito leve. A vida fica muito leve. Quando a gente tira o peso da culpa, da autoflagelação. Ah, se eu tivesse feito diferente, mas você não pensava como hoje, como é que você ia fazer diferente? Eu costumo dizer que os meus equívocos me ensinaram a chegar onde eu estou. Os meus acertos não tenho que mexer, já são acertos. Então, o que fez com que eu buscasse o que eu busco e me tornasse o que eu estou me tornando? Os meus equívocos. Eu não gosto da palavra erro. E tem é muito importante assim, a gente saber que a gente está envelhecendo e está ficando mais sábia. Eu mesmo, desde quando eu era mais novinha, eu falava muito sobre isso. Assim, olha, é tão legal a gente ler, a gente aprender, a gente ter curiosidade, porque quanto mais idade a gente tiver, mais interessante a gente vai ser, não é? Primeiro pra gente mesmo, pra gente ser uma boa companhia pra gente mesma, né? Pra gente, exatamente. gostar da gente, admirar,
Não essa coisa, né, exagerada, mas assim, reconhecer o nosso valor. Sim. Porque Jesus não dizia, vós sois deuses, Sim. né? Vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Pois é. Então, eu acho muito legal. E espiritualidade é tudo isso, né? É a vida mesmo acontecendo. E a gente com essa consciência de que a gente está aqui. Recursos espirituais que eu utilizo na minha técnica e que já trouxeram curas inimagináveis. Cultivo de plantas. Legal. Cuidados com animais. Cuidados com pessoas que estão internadas. Culinária. Eu recebi um profissional médico que não queria mais ser médico. Estava num burnout horroroso. Eu não quero mais, eu não quero mais. Hoje ele toca e é chefe de cozinha. Ele mora em São Paulo e está muito feliz. Olha aí. Mas ele teve que buscar uma ajuda porque ele tinha medo de mudar. E muitas vezes você fica engessado no sofrimento com medo de se permitir transbordar naquilo que você realmente busca. Então, muita gente hoje vive o que é uma rede social, senão a aparência da vida que a pessoa gostaria de ter. Verdade. Ela não tem aquela vida. Ali é só Não momentos, tem, é uma né? novela. E aqueles que estão assistindo aquela novela acreditam naquilo ali como se aquilo ali fosse. Mas nós temos altos índices de depressão e muitas pessoas que se dizem influencers, muita gente que já se auto-exterminou. Por quê? Porque quem diz que a vida é feita de ilusões não faz outra coisa da vida a não ser iludir-se. Está na agenda do Eurípides Barçanufo. Olha aí. Então, assim, que a gente entenda que nós somos aprendizes, que nós estamos aqui para aprender uns com os outros também. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém tem mais... Currículo não define pessoas. Às vezes uma bezedeira é milenar, é um espírito que tem muito mais conhecimento do que o médico. Eu acho interessante que antigamente as parteiras, segundo o Chico Xavier, eu acho linda essa história, elas estão em localidades onde os médicos não querem ir, pelo seu ego, pela falta de estrutura, eles querem ficar na cidade, né? Ter uma estrutura. E as parteiras são médicas da natureza que Deus coloca nos locais longínquos para que os bebês cheguem. E elas são guiadas pelos vagalumes. Olha. Ou pela lua cheia. Então, assim, quando a gente entender que Deus é essa potência extraordinária e que jamais vai abandonar nenhum dos seus filhos, a gente deixa de ter culpa e deixa de ter medo. A gente passa a ter responsabilidade e a realmente querer tá aí por aí semeando o evangelho. E o que é o evangelho? É alguma religião específica? Não. É a prática do bem. Sem olhar a quem. E tem até aquela passagem também, né? O homem de bem, lá do evangelho. Excelente. Aquela passagem ali é incrível. Né? Tem gente, como você disse, não precisa estar em uma igreja, se você não quiser ir, mas é ser essa pessoa, né? Exatamente. Que faz o bem, que busca se melhorar. É ser o exemplo daquilo que você... né, tenta convencer pela palavra. Eu costumo dizer que o sábio cala quando o tolo fala. Mas por que o sábio cala? Por que Jesus falava pouco? Porque a gente não ia entender. Pela nossa condição evolutiva, ele muito além. Então, ele preferiu mostrar e contar histórias da época, parábolas, para que a gente entendesse a grande mensagem dele, que até agora a gente não entendeu. Ainda não entende direito. E hoje, Valquíria, na tua opinião, por que é tão difícil, né? Assim, parece ser difícil as pessoas cultivarem essa fé, sabe? Parece que tá muita gente muito desesperançado, né? Muito fragilizado. E aí a gente não entende, né? Muito bem o que está acontecendo aí no mundo. Por que, na sua opinião, tem tanta dificuldade? Ou de repente é uma vergonha, vamos dizer assim, né? De assumir que acredita em algo. Porque, assim, vamos lá, rede social, os influencers, não sei o que mais lá. Você vê que qualquer bobagem que jogam aí na internet, sei o que, vira moda, todo mundo segue. Às vezes eu digo muito assim, será que se Jesus Cristo chegasse hoje aqui, aí ia ter ali, sei lá, uma palestra de Jesus em tal lugar, será que ia dar tanta gente lá para assistir, como às vezes tem audiências em coisas nada a ver, né? Será que é vamos dizer, a energia que a gente vive ainda? Será que está se potencializando isso? Porque a gente até fala muito isso, né? Quando está fazendo bem, vai aparecer alguma coisa para atrapalhar. Como é que está, na tua opinião aí,
psicóloga, mas também uma pessoa que acredita na espiritualidade e tal, sobre isso. Por que está tão difícil as pessoas trabalhar essa fé? A primeira coisa é um exercício que eu faço e que eu peço para as pessoas que me conhecem busquem exercitar. Eu não espero que Deus faça por mim. Eu espero fazer algo diante de tudo que Ele nos tem ofertado. Então, o que está acontecendo hoje? O ser humano, ele tem saídas que ele busca, que são as fugas, para não encarar a sua realidade. Sim. A nossa realidade espiritual ainda é muito, muito, muito imatura. Então, a gente prefere acreditar em determinadas situações ou crenças para não se responsabilizar pelos nossos atos. Você falou uma coisa no início do podcast que eu achei interessante. Você disse assim, a doutrina espírita, ela traz uma autorresponsabilidade. Sim. Então, quando você de fato começa a estudar dentro de uma ótica ali, que você tem parâmetros científicos, filosóficos e cristãos, e você tem aquele conhecimento, você não repete mais aquela atitude. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho o hábito de falar mal dos outros, de estar fofocando. As meninas estão fofocando, eu vou pegar meu café e vou ouvir. Quando você vai descobrir o perigo da maledicência, que aquilo pode ocasionar coisas muito piores, que você está conectando com energias densas, você não faz mais. Então, eu costumo dizer que o mundo hoje, ele está nessa situação caótica, e que os valores estão realmente extremamente deturpados pela falta da prática da espiritualidade efetiva. Sim. Não que os centros, as igrejas estejam lotados. Não é isso, é prática. Nós não somos o que falamos, nós somos o que efetivamente exemplificamos. Nós somos atitudes. Então, não adianta falar, não adianta entregar sopa, não adianta estar de joelho, se no meu dia a dia, quando eu saio daquele contexto, eu vou ferir meus familiares, eu vou ter raiva de alguém que está crescendo, eu vou ter inveja porque a outra conseguiu uma coisa e eu não consegui. Então, eu tenho que entender, por que a minha sombra é essa? Por que me incomoda isso? Então, eu vou trabalhar isso. Como a rede social é uma vitrine para as pessoas se afastarem da sua essência, porque é um movimento. Quando eu estou olhando a vida dos outros, eu estou esquecendo da minha. E eu esquecendo da minha, eu vou ser fácil de ser manipulada. Verdade. Então, eu vou ser fácil de ser manipulada. Então, o que é que vai me atrair a determinada situação na rede social? Se eu sou uma pessoa que eu gosto muito da vaidade, eu vou para as questões da vaidade, para as influencers, para a questão física. Se eu sou uma pessoa que eu gosto muito da área mais sexualizada, eu vou para aquela área mais picante. Então, assim, o espírito sempre vai se conectar, Franci Carmen, com a vibração que ele traz. Então, quando a gente sente paz no espaço, a gente está congruente com aquele espaço. Tem gente que sente paz dentro do baile funk. Eu não sei nem como é que uma pessoa consegue entrar num baile funk. Mas quem sou eu para dizer isso? Eu não me sinto. Tá? Eu preciso do silêncio, eu preciso da natureza, eu preciso dessa conexão diferenciada do Evangelho no Lar, que eu faço há muitos anos. Uma boa música, né? Uma boa música. Às vezes você escuta uma música com uma letra tão bonita que ele vai te trazendo uma paz. Exatamente. Parece que vai acalmando ali todo aquele ambiente. Exatamente. É isso que eu estou falando. Então, assim, o que é que está acontecendo hoje? Um movimento invisível para que as famílias sejam destruídas, para que se legalize situações absurdas como o aborto, para que a sexualização precoce ela venha de uma forma desordenada, porque um adolescente não tem controle inibitório, então ele vai ser mesmo, né? E é isso. E aí se normaliza o que não é normal. E aí, nesse contexto, as pessoas espirituais vão ter que trabalhar mais. Porque eu não posso dizer para uma pessoa que está num caminho incongruente com o que ela busca, que ela está errada. Eu tenho que perguntar para ela só assim, se você quer comer batata, por que você está plantando cenoura? Eu tenho que fazer ela pensar nisso. E aí a gente traz esse contexto da espiritualidade. Agora, o que mais me deixa feliz é quando eu vejo pessoas que defendiam muito a libertinagem, que negavam as existências, né, espirituais, a existência de Deus, hoje estão aí convertidas e mostrando seus testemunhos. Então, elas também vão ser importantes para que Deus utilize essas pessoas
que viveram essas situações para trazer para um caminho de cura. Por quê? Porque eles são pessoas que influenciam. Então, se a fulana hoje não defende mais isso, está defendendo esse espiritual, eu vou ver como é isso que ela está mostrando. Né? Eu acho engraçado porque, por exemplo, quando eu fazia psicologia, a gente tentava entrar nos prostíbulos para saber como é que elas estavam lidando com os DSTs, né? Com as doenças sexualmente transmissíveis. E aí, elas não nos ouviam. Elas não... olha, chegando, se achando, porque são no comportamento. Quem são elas? Não conhecem a nossa luta. E aí a gente fez o quê? A gente procurou a líder delas. E a gente capacitou a líder. E a gente falou, agora é contigo. Então a líder fazia elas fazerem a cada 6 meses visitas ginecológicas, ter os cuidados necessários e tudo. Então diminuiu e muito o índice. Então quando você quiser chegar no espaço, você tem que respeitar o líder daquele espaço. Que é o que os espíritos fazem nas regiões umbralinas. Eles entram, eles baixam a carga energética para poder atuar ali de uma forma luminosa, sem ferir aqueles que ali se encontram. Então é isso, o nosso planeta é de provas e expiações, está passando por uma situação que eu considero o verdadeiro apocalipse, porque o apocalipse para mim são tudo isso que está acontecendo, a perda dos valores éticos, morais e espirituais, mas eu acho também que é um momento de purificação. Muita gente voluntário do bem, da luz, trabalhando. Eu acredito, eu sou otimista sempre. Eu acredito sempre que a luz vai prevalecer. Depois da tempestade, né, vem a bonança. E outra, se você apagar bem aqui todas essas luzes, todas, a gente vai ficar no breu. Aí eu coloco aqui, eu vou colocar a metáfora do umbral, né? Do umbral. Umbral é o quê? Sombra, né? Umbral é sombra e escuridão. Mas se eu acender um fósforo, ele não é nada. Ele vai iluminar absolutamente todo o breu. Então, que sejamos fósforos nas estradas dos outros, para que a gente esparge essa luz. Porque o mínimo de fé que a gente tiver, com certeza ali estará Jesus. Amém. É isso mesmo. Mas nós vamos já finalizar, porque eu acho que nem sei quanto tempo já está de conversa aí. Né? Aí eu vou agora aproveitar para falar do ETP Estúdio, né? Que é esse estúdio que a gente está aqui, que foi um espaço que foi construído muito rápido, né? Por isso que eu digo que o Elas Têm Poder, ele tem realmente uma missão espiritual. Eu fiquei 1 ano num espaço alugado. Com 5 meses, eu já tive vontade de ter o meu lugar. E aí comecei a falar e tal. E, de repente, apareceu esse local aqui. Né? Um amigo ligou para o meu esposo, dizendo que tinha essa sala e tudo. Aí eu já me conectei com a minha filha, que já conectou uma arquiteta, que já fez todo o projeto. Enfim, foi muito rápido que isso aconteceu. E eu sempre digo, meu Deus, realmente é algo que foi preparado para a gente, né, trabalhar e trazer um projeto como esse. E também dar oportunidade para outras pessoas que queiram também colocar aí, né, o seu conhecimento, o seu ponto de vista sobre qualquer tipo de assunto. Então, você que está aqui nos assistindo, se você quer fazer uma palestra online, gravar seu curso online sobre alguma coisa, fazer seu próprio podcast, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e você vai falar com a nossa equipe e vai agendar o seu horário aqui no ETP Estúdio, esse estúdio que abriga o Elas Têm Poder Podcast e que realmente tem essa missão, né, de a gente usar a tecnologia para o bem. Tem tanta coisa legal, né, que a gente pode aí, depois que tá na internet, tá no mundo. Então, assim, essa nossa conversa aqui, alguém que está morando no Japão, na China, nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode ter acesso, né, a essa nossa conversa, porque tá lá no YouTube, tá em qualquer outro tipo de... Né, tá no Spotify, TikTok, Instagram, enfim. Então, eu acredito que tem, sim, esse propósito. E é muito legal a gente poder, né, tá colaborando com Deus, com Jesus, enfim, com a espiritualidade, ajudando as pessoas. Porque a pessoa, às vezes, eu queria fazer, mas eu não sei aonde. Pois aqui tá tudo pronto. Que bacana. É só chegar, marcar o seu horário, né? E o pessoal aqui, nossa equipe, vai te ajudar, dar as dicas, como é que faz, como é que não faz. E é muito legal, eu fico super feliz com isso. Agradecer também 2 empresas que lá no início, e até hoje ainda apoiam né, esses projetos aqui, que é a Discar Distribuidora e os Postos Full. São as 2 primeiras empresas que acreditaram no projeto e estão sempre aqui ajudando, né? Então, assim, é importante a gente dizer isso porque a gente falou muito da espiritualidade,
mas a gente vive no mundo material, Sim. né? E a gente precisa de coisas do mundo material. Sim. Então, a gente precisa dessas empresas que nos apoiem, nos ajudem. Então, se você também tem uma marca que você acha que se conecta com o nosso propósito, aqui do Elas Têm Poder, é só procurar a gente, que a gente vai ter todo o prazer de também divulgar a sua marca, porque a gente acredita nisso, na corrente do bem. É um ajudando o outro, né? E assim todo mundo vai... Com certeza. Vai evoluindo, né? Sim. Vai aprendendo uns com os outros e a gente segue aí, graças a Deus, na nossa missão, pedindo a Deus muita sabedoria. Porque é disso que a gente precisa. E essa consciência de saber que a gente não é nada, que a gente é só um canal, né? Que a gente também não é dono da verdade. A gente conversou muito hoje, né, sobre tudo isso, que é o que a gente acredita, nosso ponto de vista. E vão ter pessoas que vão achar isso estranho, vão ter pessoas que vão gostar, mas a gente está aqui fazendo o nosso papel, né? Naquilo que a gente acredita que deve fazer. Sim. Então, Valquíria, eu quero muito agradecer, assim, essa tua disponibilidade de ter vindo aqui e deixar, né, esse momento para você falar a sua mensagem final, que vier aí do seu coração, aí, que você queira deixar registrado nesse episódio, que eu acredito que será o primeiro, né, de outros que virão aí para a gente conversar sobre mais coisas. Eu quero agradecer o convite, eu quero agradecer ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus, Nossa Senhora e toda a equipe luminosa que nos conduz, a você, Franci Carme, a toda a sua equipe, a oportunidade de abordar um tema tão importante para a nossa humanidade, para a nossa sociedade, para cada um de nós. E quero deixar uma frase que ela é muito especial na minha vida, que é do Chico Xavier, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, cada amanhecer que nós temos é uma oportunidade, sim, para a nossa transformação. E o nosso Pai, ele é misericordioso. E é importante a gente compreender que nós todos precisamos uns dos outros. Aqui não tem o maior nem o menor. Aqui tem um rebanho. Sim. E esse rebanho precisa estar unido. Então, vamos nos unir e vamos continuar semeando, sim. Espero que as pessoas tenham gostado e vamos que vamos. Vamos seguindo, né? Então, para você que está aqui até agora com a gente agradece demais a sua audiência. A gente pede que você colabore, né? Contribuindo aí, compartilha, manda para aquela amiga, para aquele amigo, né? Para aquele parente que você acredita que vai gostar de ouvir, né? Deixa teu like, deixa teu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta para a Valquíria, deixa lá nos comentários a pergunta, que depois ela vai lá e responde. A gente vai deixar também o @ da Valquíria aqui, né? Para você, enfim, seguir ela lá nas redes sociais, que eu acredito muito nisso. É o livre-arbítrio. Aqui tem coisas boas e coisas que não são tão legais. Então, a gente escolhe, né? Seguir as pessoas certas. Então, é isso. Agradecer demais aí por você estar conosco, né? Nessa corrente do bem, como eu falo. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.